Os alces são criaturas majestosas e imponentes que habitam vastas regiões da América do Norte, Europa e Ásia. Como os maiores cervídeos do mundo, os alces cativam a imaginação com sua estatura colossal, galhadas imponentes e adaptabilidade surpreendentes. Nesta exploração mais profunda, mergulharemos em 10 fascinantes curiosidades sobre esses magníficos habitantes das florestas boreais, revelando suas adaptações incríveis, seu comportamento intrigante e os desafios enfrentados em seu ambiente em constante mudança. 1. Maior cervídeo do mundo. Os alces, alces, são verdadeiramente impressionantes, sendo os maiores membros da família Cervidae e um dos maiores cervídeos do mundo. Sua imponência física é uma característica marcante que os distingue não apenas de outros cervídeos, mas também de muitos outros animais terrestres. Os machos, conhecidos como touros, podem alcançar alturas incríveis de até 2,3 metros no ombro e pesar entre 400 e 700 kg. Em comparação, as fêmeas, chamadas de vacas, são um pouco menores, mas ainda assim notavelmente grandes em relação a outras espécies de cervídeos. Essas dimensões gigantescas são o resultado de milhões de anos de adaptação evolutiva às condições ambientais desafiadoras em que os alces habitam, onde a aquisição por recursos e a sobrevivência são fatores determinantes. A incrível estatura dos alces não apenas impressiona os observadores humanos, mas também desempenha papéis vitais em sua ecologia e comportamento, influenciando sua capacidade de se alimentar, se locomover, reproduzir e competir com outros membros de sua espécie. 2. Galhos e caules como alimento. Os alces são herbívoros altamente especializados, adaptados para se alimentar de uma variedade de materiais vegetais encontrados em seus habitats nativos. Sua dieta consiste principalmente de galhos, folhas, cascas de árvores, brotos, caules e uma variedade de outras plantas terrestres e aquáticas. A capacidade dos alces de explorar uma ampla gama de recursos alimentares reflete sua adaptação evolutiva à disponibilidade sazonal e geográfica de alimentos em suas áreas de distribuição. Durante os meses mais quentes do ano, quando a vegetação é abundante e diversificada, os alces podem se alimentar de uma variedade de plantas herbáceas, forrageando em pastagens, prados e margens de rios. No entanto, durante os meses mais frios e secos, quando as condições ambientais são mais severas e os alimentos frescos são escassos, os alces podem se voltar para fontes de alimentação alternativas, como galhos e cascas de árvores. Sua capacidade de consumir alimentos de difícil digestão, como materiais fibrosos e lenhosos, é facilitada por seu sistema digestivo altamente adaptado, que inclui múltiplos compartimentos estomacais e um microbioma intestinal diversificado. Além disso, os alces também são conhecidos por sua preferência por plantas aquáticas, como juncos, nenúfares e algas, encontradas em pantanos, lagoas e riachos. A habilidade dos alces de se adaptarem a dietas variadas é crucial para sua sobrevivência e reprodução em diferentes épocas do ano e em diferentes ambientes, demonstrando sua flexibilidade comportamental e ecológica como herbívoros especializados. 3. Majestosas galhadas. As galhadas dos alces são uma das características mais distintivas e emblemáticas desses magníficos cervídeos. Essas estruturas ósseas, que crescem a partir da testa, são exclusivas dos machos e desempenham papéis cruciais na ecologia e no comportamento reprodutivo da espécie. Durante a primavera e o verão, os alces desenvolvem novas galhadas cobertas por uma pele macia e vascularizada conhecida como veludo. Este estágio inicial de crescimento das galhadas é altamente energético e requer um suprimento constante de nutrientes para sustentar o rápido desenvolvimento. À medida que a estação avança, o veludo é gradualmente esfregado contra árvores e arbustos, removendo e expondo as galhadas maduras e endurecidas. As galhadas maduras variam em tamanho, forma e número de pontas, dependendo da idade, genética e saúde do animal. Durante a época de acasalamento, as galhadas desempenham um papel fundamental na competição entre os machos por parceiras e território. Os touros exibem suas galhadas em exibições de poder e agressão, enfrentando-se em confrontos espetaculares para determinar dominância e acesso a fêmeas receptivas. Além disso, as galhadas também podem ser usadas como armas defensivas contra predadores naturais e rivais intrusivos, proporcionando uma vantagem competitiva aos touros mais fortes e robustos.
A forma e o tamanho das galhadas são frequentemente usados como indicadores de aptidão genética e qualidade individual, influenciando a seleção sexual e os padrões de acasalamento na população. As galhadas dos alces representam uma maravilha da evolução e um símbolo de força, poder e beleza na natureza, destacando a extraordinária diversidade e complexidade das adaptações morfológicas dos animais às pressões seletivas de seus ambientes nativos. 4. Habitat variado. Os alces são animais altamente adaptáveis que ocupam uma ampla variedade de habitats em sua vasta área de distribuição. Desde florestas boreais e taigas até tundras, pântanos e áreas pantanosas, os alces demonstram uma notável capacidade de prosperar em ambientes diversos e dinâmicos. Essa adaptabilidade é uma vantagem crucial para sua sobrevivência em face das flutuações sazonais e das pressões ambientais em seus habitats nativos. Durante os meses mais quentes do ano, os alces podem ser encontrados em áreas de vegetação densa e rica, onde se beneficiam de uma abundância de alimentos e recursos. No entanto, à medida que o inverno se instala e as condições climáticas se tornam mais severas, os alces podem migrar para habitats mais abertos e acessíveis, em busca de forragem e refúgio. Essa flexibilidade no uso do habitat permite que os alces otimizem sua sobrevivência e reprodução, ajustando seus padrões de movimento e comportamento em resposta às mudanças sazonais, disponibilidade de alimentos e predação. Além disso, a presença de água é um requisito essencial para os alces, especialmente durante os meses de verão, quando a hidratação adequada é crucial para sua saúde e bem-estar. Riachos, rios, lagos e pântanos oferecem não apenas fontes de água potável, mas também habitats ricos em alimentos, como plantas aquáticas e peixes, que complementam a dieta dos alces e sustentam populações saudáveis ao longo do tempo. A capacidade dos alces de explorar uma variedade de habitats é uma estratégia adaptativa fundamental que lhes permite persistir e prosperar em ambientes em constante mudança, demonstrando sua resiliência ecológica e evolutiva como espécie. 5. Excelentes nadadores. A habilidade dos alces de nadar eficientemente é uma adaptação notável que desempenha papéis importantes em sua ecologia e comportamento. Apesar de sua aparência volumosa e desajeitada em terra, os alces são surpreendentemente ágeis e eficientes na água, usando uma combinação de força, coordenação e flutuabilidade para se locomoverem com facilidade. Sua capacidade de nadar é uma estratégia adaptativa essencial para a vida em habitats aquáticos e pantanosos, onde corpos d'água podem representar barreiras naturais à locomoção e à busca por alimento. Durante a travessia, os alces utilizam suas poderosas pernas como remos, impulsionando-se através da água com vigor e determinação. Além disso, a flutuabilidade natural proporcionada pela alta proporção de gordura corporal os ajuda a manter-se à tona, mesmo em águas profundas. A natação é uma habilidade multifuncional que os alces utilizam para uma variedade de propósitos, incluindo a busca por novas áreas de alimentação, a fuga de predadores terrestres e a dissipação do calor corporal durante os meses mais quentes do ano. A habilidade dos alces de nadar eficientemente é uma prova de sua versatilidade comportamental e ecológica como espécie, destacando sua capacidade de enfrentar e superar desafios ambientais em seus habitats. 6. Longas pernas e focinho comprido. A anatomia dos alces é uma maravilha da evolução, com adaptações anatômicas distintivas que os tornam altamente adaptados à vida em seus ambientes naturais. Suas longas pernas são uma característica proeminente que desempenha múltiplos papéis na locomoção, forrageamento e defesa. Essas pernas poderosas ajudam os alces a navegar em terrenos variados, incluindo pântanos lamacentos, florestas densas e neve profunda, proporcionando-lhes uma vantagem competitiva em ambientes desafiadores. Além disso, as pernas longas permitem que os alces alcancem galhos altos e folhas de árvores, ampliando seu acesso a fontes de alimento e recursos. O focinho comprido dos alces é outra adaptação notável, projetada para alcançar alimentos em áreas de difícil acesso e explorar os recursos disponíveis em seu habitat. Combinado com uma língua áspera e flexível, o focinho comprido permite que os alces manipulem e consumam uma variedade de plantas, folhas e galhos, adaptando-se às demandas variáveis de sua dieta ao longo do ano.
A combinação dessas características anatômicas distintivas reflete a evolução de uma espécie altamente especializada e bem adaptada às pressões seletivas de seu ambiente nativo, demonstrando sua versatilidade ecológica e seu sucesso como herbívoros especializados. 7. Família Cervidae. Os alces são membros proeminentes de uma das famílias mais distintivas e diversificadas da ordem dos Artiodactylos, a família Cervidae. Este grupo diversificado inclui uma variedade impressionante de espécies, desde pequenos cervídeos, como os muntjacs, até os grandes alces e veados vermelhos. Apesar das diferenças morfológicas e comportamentais entre as espécies, os cervídeos compartilham várias características-chave que os distinguem de outros grupos de animais. Uma das características mais marcantes dos cervídeos é a presença de galhadas nos machos, que desempenham papéis importantes na competição por território e parceiras durante a época de acasalamento. Além disso, os cervídeos são herbívoros especializados, adaptados para se alimentar de uma variedade de plantas e materiais vegetais, que compõem a maior parte de sua dieta. Outras características distintivas dos cervídeos incluem uma estrutura corporal ágil e adaptável, adaptada para locomoção rápida e eficiente em uma variedade de terrenos, e uma reprodução poligâmica, onde os machos competem ativamente por acesso a fêmeas reprodutivas durante a época de acasalamento. A diversidade dentro da família Cervidae é uma testemunha da evolução e da adaptação bem-sucedida desses animais a uma ampla variedade de habitats ecológicos em todo o mundo, destacando sua importância como componente-chave dos ecossistemas terrestres e aquáticos. 8. Vida solitária. A vida dos alces é predominantemente solitária, com indivíduos geralmente buscando seus próprios recursos e territórios em seus habitats nativos. No entanto, durante a época de acasalamento, os machos podem se tornar mais sociáveis, buscando ativamente parceiras e competindo com outros machos por acesso a fêmeas receptivas. Esses encontros sociais podem resultar em confrontos espetaculares, à medida que os machos exibem sua força e determinação na esperança de garantir sucesso reprodutivo. No entanto, fora da época de acasalamento, os alces geralmente preferem ficar sozinhos, dedicando-se à busca de alimento e abrigo individualmente. Essa natureza solitária é uma adaptação comportamental que ajuda os alces a maximizar a eficiência na obtenção de recursos alimentares e na minimização de competição com outros membros de sua espécie. Além disso, a vida solitária dos alces também pode ser uma estratégia de defesa contra predadores naturais, como lobos e ursos, que são menos propensos a atacar animais isolados do que grupos grandes. A preferência dos alces por uma vida solitária reflete sua natureza reservada e independente, destacando sua adaptabilidade comportamental e ecológica em lidar com as pressões ecológicas e as interações sociais em seu habitat nativo. 9. Estratégia de defesa. Os alces possuem várias estratégias de defesa para proteger-se de predadores naturais e rivais intrusivos. Quando confrontados com ameaças potenciais, os alces podem se tornar agressivos e defender vigorosamente seu território e recursos. Suas poderosas patas dianteiras, armadas com cascos afiados, são armas formidáveis que podem ser usadas para repelir ataques e infligir ferimentos sérios aos adversários. Além disso, sua estatura imponente e massa corporal substancial podem ser intimidantes o suficiente para dissuadir possíveis ameaças de se aproximarem. No entanto, os alces também são conhecidos por sua preferência por evitar conflitos sempre que possível, optando por fugir para a segurança em vez de se envolver em confrontos físicos prolongados. Essa estratégia de defesa equilibrada reflete a natureza adaptável e cautelosa dos alces em lidar com situações de perigo e incerteza em seu habitat nativo. A capacidade dos alces de avaliar rapidamente o nível de ameaça e escolher a resposta mais apropriada é uma adaptação crucial que lhes permite maximizar suas chances de sobrevivência e minimizar o risco de ferimentos ou morte. Além disso, os alces também podem recorrer à camuflagem e ao comportamento de alerta para evitar detecção por predadores e rivais, usando sua habilidade de se misturar com o ambiente e permanecer vigilantes contra possíveis ameaças. 10. Ameaças à espécie. Embora os alces não estejam atualmente classificados como uma espécie ameaçada de extinção em nível global, eles enfrentam uma série de desafios significativos em muitas partes de sua área de distribuição.
A perda e fragmentação do habitat devido à expansão humana, incluindo o desenvolvimento urbano, a agricultura e a exploração florestal, representam uma ameaça contínua para as populações de alces em muitas regiões. A degradação do habitat pode resultar na perda de áreas de alimentação, refúgio e reprodução, reduzindo a viabilidade das populações locais e aumentando a pressão sobre os recursos remanescentes. Além disso, a caça ilegal e a exploração não sustentável de alces por sua carne, couro e galhadas também contribuem para as pressões sobre as populações de alces em muitas áreas. A predação por parte de predadores naturais, como lobos e ursos, também pode representar uma ameaça significativa para as populações de alces, especialmente em locais onde os níveis de predação são elevados e as populações de predadores estão em crescimento. Além disso, os acidentes de trânsito em rodovias e ferrovias podem representar uma ameaça adicional para os alces, especialmente em áreas onde os habitats naturais estão fragmentados e as populações de alces são forçadas a atravessar áreas urbanas e suburbanas em busca de recursos. Em alguns casos, a introdução de espécies invasoras, como carrapatos e parasitas, também pode representar uma ameaça à saúde e ao bem-estar dos alces, aumentando o risco de doenças e infestações que podem afetar negativamente as populações locais. A conservação eficaz desses majestosos animais requer medidas abrangentes de manejo do habitat, proteção legal, monitoramento de populações e educação pública para promover a coexistência harmoniosa entre os alces e as comunidades humanas. Ao enfrentar esses desafios de frente, podemos ajudar a garantir que os alces continuem a desempenhar um papel vital nos ecossistemas onde vivem, contribuindo para a biodiversidade e o equilíbrio ecológico de suas áreas nativas.